Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Damos graças a Deus porque Deus tem nos abençoado, Deus tem estado ao nosso lado, tem nos confortado, tem nos dado vitória, e eu tenho certeza que com a sua vida não é diferente. Deus tem te abençoado, Deus tem proporcionado momentos bons para a sua vida. É óbvio que a gente também tem lutas, tem dificuldade, mas no mais Deus tem guardado e abençoado a nossa vida. Mas hoje eu quero trazer para você algo que cabe muito em nossos dias. Aliás, uma coisa que eu deveria começar nesse vídeo talvez era pedindo perdão para as pessoas não evangélicas, porque as coisas, elas no tema evangélico, ela tem tomado uma proporção assim desregrada. A gente vive, obviamente, dois lados da moeda. Há um lado da moeda em que você, às vezes, por ser cristão, você é tratado como que, às vezes, falar bem no português, um idiota, um bobo da corte. Então, esses dias eu estava trabalhando na casa de uma pessoa e eu questionei algo com a pessoa devido ao dinheiro que eles me deviam, e obviamente que eu fui seguro na minha colocação porque era o meu direito. E aquela pessoa falou assim para mim: você, para ser um pastor, você é muito louco. Eu falei assim: minha filha, para mim chegar onde eu cheguei, você imagina como que eu era louco. Então hoje eu não sou mais louco. Então, na questão do direito, primeiro, além de eu ser cristão, eu sou um cidadão. E como cidadão eu tenho meu direito. Se eu trabalho, eu quero receber. Se eu sou prejudicado em alguma coisa, eu quero ser ressarcido por essa situação. Então as pessoas acham no direito de qualquer coisa, porque você é cristão, ele estaca na tua cara: você é crente. Você não pode fazer isso. Ser crente é uma coisa, ser bobo é outra coisa. Então, assim, por mais que a gente é cristão, é crente, a gente não tem sangue de barata. Mas o que eu quero relatar aqui hoje exatamente é a proporção deslavada de mau caráter no cristianismo, no que diz requisito cristianismo. Porque nós estamos vendo aí as pessoas que infelizmente não tem mais pudor. Então, primeira coisa, para ser cristão tem que ter caráter. Dignidade é uma das principais características do cristão, ter caráter. E hoje o que a gente mais escuta é alguém falando assim: ah não, se for para fazer negócio com crente eu não faço. Porque é exatamente isso, é só crente. Crente é o quê? Crente é aquele que crê em Deus. Existe o católico que crê em Deus, mas é relaxado. Como também existe aquele que é evangélico, diz que é evangélico, só crê em Deus, mas é um baita de um relaxado. Mas na hora dele defender a ideologia dele, a doutrina dele, os procedimentos da igreja dele, aquilo que ele acha que é um ponto X de fé para a sua vida, aí ele é exemplar para seguir isso. Mas ele é mau caráter, ele compra, não paga, fica devendo todo mundo, emprega as pessoas, não dá o salário das pessoas, faz trapaça, vive fazendo trapaça. Então, assim, nós estamos vivendo num evangelho que não tem mais cabimento de dizer que isso é um cristão ou um cristianismo ou alguma coisa dessa natureza. Sem contar o outro lado da moeda também, é o charlatanismo. As pessoas que têm usado o nome de Deus aí para se beneficiar, em benefício próprio. A Bíblia fala assim que nós não devemos julgar para não ser julgado. Agora, há certo cidadão que você não precisa julgar ele. Você está vendo descaradamente a situação das coisas que ele faz. Nós vimos aí, a Bíblia relata lá em Êxodo, a Bíblia relata lá em Salmos, em vários lugares, que não é para o homem fazer imagem de escultura, nem do que tem em cima no céu e nem do que tem na terra, seja, nem de Jesus, nem tampouco de Deus, nem tampouco dos apóstolos, como a gente vê, nem tampouco da mãe de Jesus e nem tampouco de homens, porque quantos homens que já morreram aí e foram beatados aí, tornaram-se santos, padres e tantas coisas que a gente tem visto, e também pastores também,
E hoje nós estamos vendo aí uma situação no Evangelho, uma situação corriqueira, como o caso do Valdomiro Santiago agora, que usou a camisa dele suja de sangue lá para curar as pessoas. Isso é uma brincadeira, isso é uma falta de senso, uma falta de compromisso com Deus. Aliás, essa é a verdade. Não é uma pessoa que tem compromisso com Deus, é uma pessoa que tem compromisso com si mesmo, com seus gados, seus aviões, suas fazendas, com o seu bem-estar, não com as vidas, com a salvação das pessoas. Isso é um caso isolado, isso é um caso que foi para a mídia, mas isso são centenas de situações. E então, assim, Paulo, ele já foi bem categórico nesse requisito, quando ele diz assim, ó: quando o evangelho vir com Jesus e mais alguma coisa, é anátema. O que é anátema? É uma coisa maldita, é uma coisa que não é abençoada por Deus, é uma coisa amaldiçoada. Então, para você que está me ouvindo, para você que está aí me assistindo, eu quero dizer para você uma coisa: para você ser um cristão, você tem que ter caráter. Para mim ser um cristão, eu tenho que ter caráter. Nós não vamos ter falha? Vamos, somos seres humanos, falhamos. Agora o ser humano, ele tem que falhar, ele tem que reconhecer o seu erro. O que mais a gente vê aí hoje: eu fiquei devendo pro fulano. Você ficou devendo, tem um caráter de ir lá conversar com ele. É isso, aquilo. Vá lá, justifique o teu caso. Então as pessoas não, ele corta a volta, ele passa pela rua de baixo para não encontrar a pessoa que ele está devendo, pessoas que se sujam por causa de 10, 15 reais, sujam a sua vida, ficam mal falados no evangelho. Então, pelo amor de Deus, é o meu conselho aí, tenha caráter. Eu digo em nome de Jesus, eu tô hoje, sabe assim, angustiado de ver essa situação, de pessoas que brincam com o sentimento dos outros, pessoas que fazem coisas absurdas, tomam dinheiro, deixam a pessoa em má situação e dizem que são cristãos, de noite estão em cima de púlpitos pregando, falando de Jesus e, como eu já falei no começo, estão lá com toda a força, lutando pela sua ideologia, pelo seu... Mas de Jesus não tem nada isso. Isso não é evangelho, desculpa, mas isso não é ser cristão, isso não é ser evangelho. Então eu quero, até como eu já falei no começo, pedir desculpa a algumas pessoas por essa situação, por pessoas que fazem esse tipo de coisa. Tem famílias que tem alguém no seio da família que se diz evangélico, e são pessoas de uma mau índole tão grande que ele nunca vai conseguir ganhar sua família para Jesus. Por quê? Porque é um mau caráter, irresponsável, uma pessoa que não tem visão do que é evangelho. Então, assim, assim como tem os ruins profissionais, assim como tem os maus católicos, tem os maus evangélicos, e assim é bom que você saiba disso. E eu quero deixar só uma dica para você: quando você for fazer negócio com alguém e a pessoa chegar em você e falar assim, pode fazer negócio comigo que eu sou da igreja, você não faz, por mais bom que seja o negócio, abandona, corta, sai fora, porque você vai se complicar. Porque assim, um homem, ele tem que ser homem para fazer negócio, não pela igreja que ele congrega, não pela religião que ele tem, mas pelo caráter que ele tem que ter diante da sociedade. Então, assim, essa é a minha palavra nesse dia. Eu não sei se você vai compreender o que eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que sim, você está entendendo, e você vai dizer, não, é verdade, realmente. E você que está aí, servindo de tropeço no evangelho, por favor, mude a tua atitude, muda teu caráter, começa a mostrar para os teus vizinhos, para a tua família, que você mudou. Uma coisa que, olha, você passa na casa do crente, é uma gritaria, uma brigueira, os filhos tudo desregados, os filhos tudo jogado na rua, tudo virado na breca. E ainda é o seguinte, você chega lá, tá lá o versículo lá: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, assim, coisas que são absurdas, são coisas absurdas que às vezes você não vê na casa de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não processa nenhum credo religioso. Por quê? Porque a questão do caráter não vem com a igreja. A questão do caráter não vem pela placa da igreja Deus e Amor, ou da Assembleia de Deus, ou da Visão Missionária, ou da igreja presbiteriana, batista, o que for. O caráter nasce com o ser humano. Antes de você ser crente, você tem que ser homem. Antes de eu ser crente, nós temos que ser homem e ter caráter. Essa é a minha palavra para você nesse dia. Deus te abençoe em nome de Jesus, e Deus possa aí te dar
um dia abençoado, um dia próspero, cheio das bênçãos de Deus. Fica aí o meu abraço, seu irmão em Cristo, pastor Salésio. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.